Napoleon Hill. A luta mental silenciosa que impede você de prosperar. A maioria das pessoas acredita que não prospera por falta de oportunidade, sorte ou dinheiro. Mas a verdade é mais desconfortável. Napoleon Hill ensinava que a mente pode se tornar o maior bloqueio da própria riqueza. Não porque falte capacidade, mas porque a mente aprende padrões silenciosos que operam abaixo do nível da consciência, sabotando decisões e criando resistência interna, mesmo em pessoas inteligentes, espirituais e bem-intencionadas. Existe um padrão invisível de pensamento que se repete. Ele não impede você de sonhar. Ele não diz que você não é capaz. Ele apenas cria atrasos, dúvidas sutis e justificativas elegantes. Você sente que se esforça, estuda, ora, evolui, mas a prosperidade não se sustenta. Este vídeo não é um ataque, é um alerta, porque o bloqueio não está fora, está operando silenciosamente dentro da sua mente. Antes de começarmos, respire fundo e permita um instante de consciência. Se estas palavras iluminarem sua mente e fortalecerem sua fé, inscreva-se no canal. Cada novo vídeo é um passo na jornada da mente que cria o próprio destino. A mente humana é o único campo onde o destino é plantado. Tudo o que se manifesta no mundo visível nasce primeiro como um estado interno. Nenhuma condição externa se sustenta por muito tempo quando a mente está em conflito. A luta mental silenciosa começa exatamente aqui, quando o desejo de prosperar convive com o medo de prosperar. Uma parte quer avançar, outra parte teme o que esse avanço pode exigir. Esse conflito não faz barulho, mas consome energia. Napoleon Hill observou que a maioria das pessoas perde a batalha da prosperidade antes mesmo de entrar no campo externo. Elas perdem dentro. Perdem na forma como pensam sobre crescimento, merecimento e responsabilidade. A mente cria associações invisíveis. Crescer pode significar risco. Prosperar pode significar culpa. Avançar pode significar perder aprovação. Essas associações não são conscientes, mas governam escolhas diárias. A luta mental silenciosa não se manifesta como negação direta. Ela se manifesta como prudência excessiva, como preparação interminável, como a sensação constante de que ainda falta algo. A mente chama isso de cautela, mas muitas vezes é medo refinado. Um medo que se disfarça de maturidade, mas impede o movimento que ativa a prosperidade. A prosperidade não resiste ao esforço, ela resiste à incoerência interna. Quando você deseja algo e, ao mesmo tempo, teme as consequências desse desejo, cria um campo instável. A vibração mental se fragmenta, e tudo o que nasce em um campo fragmentado encontra obstáculos repetidos, não como punição, mas como reflexo da divisão interna. Napoleon Hill ensinava que o pensamento é uma força criadora. Mas poucos percebem que pensamentos opostos, sustentados simultaneamente, criam forças que se anulam. Você pensa em crescer, mas sente culpa. Pensa em avançar, mas imagina perdas. Pensa em prosperar, mas associa riqueza a sofrimento ou afastamento espiritual. Essa luta silenciosa se repete até que a consciência desperte. Escreva nos comentários o que sua mente aprendeu hoje. A mente aprende a se proteger desde cedo. Ela associa dor ao risco e segurança à contenção. Com o tempo, esse mecanismo de proteção se transforma em prisão. A pessoa acredita estar sendo responsável quando, na verdade, está obedecendo a um padrão antigo que já não serve mais. A luta mental silenciosa impede a prosperidade porque ela mantém a mente voltada para a sobrevivência, não para a expansão. Napoleon Hill observou que pessoas verdadeiramente prósperas não eram livres de medo. Elas apenas não permitiam que o medo governasse. O medo informava, mas não decidia. A consciência ocupava o centro. Quando isso acontece, a mente deixa de sabotar. Ela passa a servir. A fé consciente começa exatamente nesse ponto. Não como crença abstrata, mas como confiança lúcida. Confiar que você pode crescer sem se perder.
Confiar que prosperar não exige trair seus valores. Confiar que avançar não significa abandonar quem você é. Essa confiança dissolve o conflito interno que alimenta a estagnação. A disciplina interior sustenta esse estado. Disciplina de atenção. Disciplina de observação. Você começa a perceber quais pensamentos drenam sua energia, quais emoções surgem sempre antes de decisões equivocadas. Essa percepção não julga, ela esclarece, e o esclarecimento enfraquece o poder da luta interna. A prosperidade começa a fluir quando a mente deixa de lutar contra si mesma, quando o desejo e a identidade caminham juntos, quando o propósito não entra em conflito com a fé, quando a mente para de bloquear o que ela mesma deseja alcançar. E esta é apenas a primeira camada da revelação. Na próxima parte, você compreenderá como essa luta mental silenciosa foi construída ao longo do tempo, porque ela parece tão convincente e de que maneira ela pode ser dissolvida sem violência interna, permitindo que a prosperidade deixe de encontrar resistência. A luta mental silenciosa não surge de um único evento. Ela é construída lentamente como um hábito invisível. A mente aprende a associar segurança à repetição e risco à expansão. Cada experiência mal interpretada, cada crítica absorvida sem consciência, cada fracasso não elaborado, se transforma em uma camada dessa luta. Com o tempo, a pessoa passa a acreditar que está sendo prudente, quando na verdade está apenas evitando sentir desconforto. Napoleon Hill observou que o medo mais poderoso não é aquele que paralisa de imediato, mas aquele que convence. Ele se apresenta como bom senso, como maturidade, como espiritualidade distorcida. Ele diz que não é hora de crescer, que ainda falta preparo, que é melhor esperar por um sinal mais claro. Essa espera contínua cria a ilusão de movimento, mas mantém a vida no mesmo lugar. A mente passa a operar em modo defensivo. Ela observa o mundo buscando ameaças, não possibilidades. Nesse estado, oportunidades surgem, mas são vistas como riscos. Ideias aparecem, mas são descartadas antes de amadurecer. A luta mental silenciosa impede a prosperidade porque a mente se torna guardiã do passado, não ponte para o futuro. Você pode perceber esse padrão na forma como reage às mudanças. Quando algo novo se apresenta, a mente imediatamente recorre a comparações, estatísticas internas e histórias antigas. Não para avaliar com clareza, mas para justificar a permanência onde está. A mente chama isso de cautela. Mas a consciência começa a perceber que essa cautela não protege, apenas adia. Napoleon Hill ensinava que a clareza de propósito exige coragem emocional. Não a coragem barulhenta, mas a coragem de sustentar uma intenção mesmo quando a mente apresenta dúvidas. A maioria das pessoas abandona seus objetivos não por falta de capacidade, mas por não suportar a tensão interna entre o desejo de avançar e o medo de se expor. Essa tensão, quando não observada, vence. Escreva nos comentários o que sua mente aprendeu hoje. A luta mental silenciosa também se alimenta da identidade. Você começa a se definir pelas limitações que repetiu durante anos. Diz a si mesmo que é cauteloso, que prefere segurança, que não gosta de arriscar. Essas definições parecem inofensivas, mas moldam escolhas profundas. Quando a consciência desperta, percebe que essas definições não são essência, são hábitos mentais. O medo se fortalece quando a mente confunde paz com ausência de movimento. Muitos acreditam que estar em paz é não desejar mais. Mas Hill compreendeu que o desejo é uma força criadora. Não o desejo ansioso, mas o desejo alinhado. Quando o desejo é reprimido por medo, a energia vital se retrai. A vida perde fluidez. A prosperidade se distancia. A disciplina interior começa a reorganizar esse cenário, não como rigidez, mas como atenção. Você passa a observar o instante exato em que a mente tenta recuar, o momento em que surge a justificativa elegante, o pensamento que diz para esperar mais um pouco.
Ao observar, você cria espaço. E onde há espaço, a luta perde força. Napoleon Hill observou que pessoas prósperas tinham algo em comum. Elas não eliminavam o medo. Elas não negociavam com ele. Elas apenas não o colocavam no centro. O medo informava, mas não decidia. A consciência ocupava o lugar de comando. Essa simples mudança altera completamente o destino. A fé consciente se aprofunda quando você percebe que agir apesar do medo não é imprudência, é maturidade. A maturidade reconhece o risco, mas não se deixa governar por ele. A maturidade compreende que a ausência de risco é ilusão, que crescer exige atravessar o desconhecido. Quando essa compreensão se instala, a luta mental silenciosa começa a se dissolver. A mente inicia um processo natural de reprogramação. Velhas crenças perdem força porque já não encontram base emocional. Pensamentos limitantes surgem, mas não se fixam. Eles passam. A consciência observa e permanece. Permanecer consciente em meio à dúvida é poder. Você começa a sentir pequenas mudanças internas. Menos peso ao decidir. Menos ansiedade diante do futuro. Mais presença no agora. Essas mudanças não são espetaculares, são silenciosas, mas são profundas. Elas indicam que a mente está deixando de bloquear o próprio fluxo. Napoleon Hill ensinava que a mente focada em um propósito definido atrai cooperação invisível. Mas esse foco só se sustenta quando a mente não está dividida. A luta mental silenciosa fragmenta. A consciência integra. Quando o pensamento, emoção e intenção caminham juntos, a prosperidade encontra caminho. Você se aproxima agora do ponto de virada. Um ponto em que a luta interna perde sustentação. Um ponto em que o eixo do poder começa a se deslocar. Na próxima parte, essa mudança se revela com clareza total, mostrando por que, quando a mente deixa de lutar contra si mesma, o destino responde imediatamente. Há um instante silencioso em que a luta interna perde o sentido. Não porque o medo desapareceu, mas porque a consciência ocupa o lugar que sempre lhe pertenceu. Nesse instante, você percebe que a mente vinha lutando contra si mesma, tentando controlar o que só pode fluir quando é alinhado. O conflito não era externo, era interno. E ao ser reconhecido, começa a se dissolver. A revelação surge com simplicidade firme, como algo antigo que finalmente encontra espaço para ser ouvido. Quando você entende que nada externo controla você, o poder muda de lugar. Ele deixa as circunstâncias, abandona as opiniões e se afasta das expectativas alheias. Retorna ao centro silencioso da sua consciência. Esse deslocamento reorganiza tudo. O medo deixa de decidir. A mente deixa de bloquear. A ação encontra clareza. Napoleon Hill compreendeu que prosperidade não é fruto de pressão, mas de coerência. A mente fragmentada tenta prever tudo e acaba paralisando. A consciência integrada age com presença e constância. Quando o poder muda de lugar, pensamentos deixam de correr em direções opostas. Emoções deixam de puxar decisões para trás. A vibração mental se estabiliza, e essa estabilidade cria um campo fértil onde a prosperidade flui sem resistência. Você percebe então que tentou controlar resultados para compensar a falta de confiança. Tentou antecipar cenários para aliviar a insegurança. Tentou se proteger para não se expor. Mas a proteção excessiva se transformou em prisão. A consciência desperta, vê isso sem julgamento. E ao ver, libera. A liberação não é abandono da responsabilidade. É abandono da ansiedade. Escreva nos comentários o que sua mente aprendeu hoje. A fé consciente se aprofunda nesse ponto. Não como esperança distante, mas como confiança vivida. Você confia porque percebe que agir a partir da clareza gera respostas diferentes. Confia porque entende que o invisível coopera quando a intenção é limpa. Confia porque a mente disciplinada não sabota o próprio fluxo. Essa fé não elimina desafios, ela elimina o desespero diante deles. A disciplina interior sustenta esse
estado com firmeza tranquila. Você passa a cuidar do que pensa, do que sente, do que consome mentalmente. Não por rigidez, mas por respeito ao centro recuperado. Essa disciplina protege a clareza nos momentos de pressão. Impede que o medo reassuma o comando. Mantém o poder no lugar certo. A reprogramação da mente se consolida de forma natural. Velhos padrões tentam retornar, mas já não encontram a mesma base emocional. A consciência observa e escolhe. Observa e permanece. Permanecer consciente é poder. Não o poder que impõe, mas o poder que sustenta. O poder que não precisa provar nada para existir. Você começa a notar mudanças sutis e consistentes. Decisões se tornam mais simples. O tempo parece cooperar. Relações se alinham. Oportunidades surgem sem desgaste excessivo. Não porque tudo mudou fora, mas porque você mudou a forma de se relacionar com o que acontece. A mente deixou de bloquear porque a consciência passou a conduzir. Napoleon Hill ensinava que a mente focada em um propósito, claro, atrai forças invisíveis que cooperam com esse propósito. Esse foco não nasce do barulho mental. Ele nasce do silêncio disciplinado. Quando a mente silencia, o propósito se revela. Quando o propósito se revela, a prosperidade encontra direção. E quando há direção, a resistência perde força. A prosperidade assume um novo significado. Ela deixa de ser perseguição e se torna expressão. Expressão de escolhas alinhadas, de ações feitas no tempo certo, de decisões que respeitam a consciência. O simples se torna suficiente. O suficiente se torna abundante. A abundância deixa de ser promessa e passa a ser consequência. Você entende, então, que a luta mental silenciosa não precisava ser vencida com força. Precisava ser vista com clareza. Ao ser vista, ela perde poder. Ao perder poder, a mente deixa de bloquear. Ao deixar de bloquear, a vida responde. Esse é o movimento natural quando o poder retorna ao centro. Chegamos ao encerramento desta travessia. Um encerramento que não finaliza, mas inaugura. Inaugura uma forma mais lúcida de pensar, sentir e agir. Uma forma em que o medo informa, mas não governa. Em que a mente serve, mas não domina. Em que a consciência conduz com serenidade. Se estas palavras iluminaram sua mente e fortaleceram sua fé, inscreva-se. Porque cada novo vídeo é um passo na jornada da mente que cria o próprio destino.